Olá, amadinhas. Eu sou a pastora Rosângela Carvalho. Quero fazer uma reflexão no livro de Lucas. É o livro da nossa meditação, Amigas de Jesus. Mas antes, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva. Assine o sininho de notificações, porque todas as vezes que tiver um vídeo novo, um conteúdo novo em nosso canal, o YouTube vai te avisar que tem coisa nova para você, coisa fresca do céu sendo derramada em nosso canal. E também o YouTube vai reconhecer que o nosso conteúdo é algo relevante, é algo bom, e assim isso vai sendo propagado e vai sendo cada vez mais divulgado. Então, por favor, se inscreva em nosso canal e ative as notificações, em nome de Jesus. Que essa reflexão venha abençoar o teu coração, abençoar a tua vida. Nós refletimos no livro de Lucas, capítulo 24, aonde nós temos alguns tópicos, para um devocional. O primeiro é a ressurreição de Jesus, o segundo, os discípulos no caminho de Emaús. Jesus aparece aos discípulos, Jesus explica as escrituras e a ascensão de Jesus. Eu quero falar aqui primeiramente sobre a ressurreição de Jesus. Aqui no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 24, diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceu-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está mais aqui, ressuscitou. Aleluias, que coisa linda. Primeiro tópico é sobre a ressurreição de Jesus. E quando eu comecei a ler esses versículos, algo me chamou a atenção. No primeiro dia da semana, alta madrugada, aquelas mulheres, elas se levantaram alta madrugada para buscarem ao Senhor Jesus, para procurarem pelo Senhor Jesus. E nós, será que nós, nas altas madrugadas, estamos também buscando ao Senhor Jesus? Será que verdadeiramente nós temos buscado ao Senhor Jesus? E aqui na palavra fala que elas subiram para buscar o Senhor Jesus, foram levando aromas que elas haviam preparado. Amados, isso é muito lindo, é muito profundo, é muito sério. Quais os aromas que nós temos derramado quando nós buscamos, quando nós procuramos Jesus? Será que as nossas orações, a nossa adoração, a nossa busca, a nossa renúncia, a nossa entrega tem chegado no trono da glória do Senhor como um aroma suave e agradável a Deus? Será que o que tem subido ao trono do Senhor tem agradado o coração de nosso Pai? E eu acho muito lindo que aquelas mulheres, elas foram em busca de Jesus, mas Jesus não estava mais ali. Jesus não estava naquele túmulo morto. Ele já havia ressuscitado. E 2 varões com vestes resplandecentes, quer dizer, 2 anjos, eles se posicionam diante daquelas mulheres e
coisa linda que eu vejo aqui, que aquelas mulheres, elas foram em busca de Jesus, não encontram, mas 2 anjos se apresentam àquelas mulheres. Mas aquelas mulheres, elas não queriam anjos, a aparição de um anjo para aquelas mulheres era um pouco diante da glória de estar com nosso Senhor Jesus. E às vezes nós estamos trocando a presença do Senhor Jesus, eu não digo nem por anjos, porque são poucas as pessoas que têm essas experiências com anjo, mas nós estamos trocando a presença de Jesus por coisas mundanas, por coisas fúteis, por coisas banais, por coisas temporais. Nós estamos deixando muitas vezes o cansaço nos dominar, a preguiça nos dominar, a falta de doutrina, de nós nos doutrinarmos, a falta de dedicação, nos roubarmos da presença de Jesus. E aquelas mulheres, elas queriam Jesus, elas não queriam anjos, elas podiam perfeitamente se conformarem de estarem sendo agraciadas por visitação de 2 anjos, mas não, aquelas mulheres não se conformaram com isso, porque elas queriam, o que elas queriam era muito maior do que anjos. Jesus era muito melhor do que anjos, que era o nosso Senhor Jesus. E o mais interessante é que aquelas mulheres, elas não vão buscar Jesus com suas mãos vazias. Elas levam aromas, especiarias para derramar aos pés do nosso Senhor Jesus. Então, que nós também possamos buscar essa face, essa presença de Jesus e levarmos uma genuína adoração, uma verdadeira adoração, buscar contemplar a face do nosso Rei, estar com Ele pelo que Ele é e não nos conformarmos com as coisas deste mundo, com as coisas que passam deste mundo, ou não nos deixarmos levar por essas coisas. E o outro tópico que também não menos, interessante é os discípulos no caminho de Emaús. 2 discípulos de Jesus, não dos 12, mas 2 seguidores de Jesus, 2 homens que andaram com Jesus e seus discípulos, vendo toda a vida de Jesus, o ministério de Jesus. Eles presenciaram todas as obras, manifestações de maravilha, de poder, de graça, cura, libertação, de transformação, de multiplicação. Tudo aquilo que Jesus fez, esses 2 discípulos, eles presenciaram, porque eles caminharam com Jesus e seus discípulos na terra. E esses discípulos, eles tinham a certeza, a convicção, pelos milagres, sinais, prodígios e maravilhas que Jesus operava, que Jesus manifestava, que Jesus verdadeiramente era o Messias, Jesus verdadeiramente era o libertador de Israel, dos judeus, Jesus era o enviado às nações. Porém, quando Jesus morre e é sepultado, essa certeza do coração desses discípulos, ela é dissipada, ela é dizimada, ela desaparece. Porém, eram pessoas que andavam com Jesus, que ouviam Jesus, mas não conheciam Jesus. Eles não entendiam uma só palavra de tudo aquilo que Jesus lhes dizia e ensinava. Será que nós, de fato, conhecemos a Jesus? Será que nós de fato temos entendido a mensagem do Evangelho de Jesus? Será que nós, amadinhas, estamos compreendendo todas as coisas que Jesus está nos revelando, nos ensinando, nos sinalizando através da sua palavra? Nós hoje não estamos caminhando e vendo Jesus como aqueles discípulos viram. Nós cremos por fé. Eles não, eles criam por vistas, eles viram o que Jesus fez, eles ouviam a Jesus, porém eles não conheciam Jesus, eles não entenderam a mensagem de Jesus. Porque se aqueles discípulos, esses 2 discípulos tivessem entendido a mensagem de Jesus, ou se eles verdadeiramente conhecessem a Cristo,
eles teriam a certeza de tudo que Jesus disse. Eu vou, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar e eu vou voltar para vocês aqui na terra. E aqueles dois homens cabisbaixos, depois que Jesus foi enterrado, eles voltam para sua cidade natal, eles deixam Jerusalém e voltam para Emaús, que era o lugar de origem daqueles homens. E ali no caminho, cabisbaixo, frustrados, entristecidos, decepcionados, sem esperança. Poxa vida, foram 3 anos servindo, foram 3 anos andando com ele, foram 3 anos vendo sinais, prodígios, maravilhas, poder, curas. Foram 3 anos de tanta coisa gloriosa para no final de tudo, nada. Isso, parece que nós nadamos e morremos na beira da praia, né? Morremos na areia e não aconteceu nada de efetivamente, nada de concreto, de fato. Perdemos tudo, perdemos o nosso tempo só. Desculpa, mas eu tô com uma tosse alérgica do ar-condicionado terrível. Tô dormindo muito com o ar-condicionado ligado. Então fica com essa tossinha seca. E ali caminhando, aqueles dois homens andando, de repente no meio deles surge ali um peregrino, surge alguém perdido, surge alguém que tá meio vamos dizer assim, sem saber para onde está indo, um homem. E aquele homem começa a conversar com eles e pergunta por eles: mas do que é isso que vocês estão falando? E aí um deles, que é o Cleopas, ele se vira para Jesus e fala: pô, o senhor não sabe o que está acontecendo? De onde o senhor vem? Que planeta que o senhor vive? Onde que o senhor estava? Que não ouviu falar dele, de Jesus, o nosso mestre, o nosso Messias? E que essas coisas todas aconteceram de fato, mas ele morreu, ele está enterrado, né? E já hoje o terceiro dia, né? E não aconteceu nada. Inclusive até as irmãs foram lá no templo, né? E chegaram lá, eles não estavam, e elas foram anunciar que ele não estava mesmo, ele não está, sabe? E Jesus vai e fala para eles da dureza de coração, nécios, ignorantes, aonde que vocês estavam caminhando comigo que não me viram como eu realmente sou, que não me ouviram, que não entenderam de fato o que eu vos disse, o que eu os ensinei. E ele começa a falar dos profetas, começa a falar de Moisés e começa a falar de quantos antes deles vieram anunciando que tudo isso ia acontecer, que seria assim e está se cumprindo. É eles que não enxergaram, que mundo que eles estavam, que não ouviram, que planeta que eles estavam, que não ouviram a Jesus. E aí, no meio do caminho, Jesus ele vai se despedir desses dois homens. E eles falam: não, fica com a gente, já tá chegando a noite, né? Tá tarde já, pousa com a gente aqui e amanhã cedinho você segue viagem, né? Mas fica com a gente aqui essa noite. E aí Jesus aceita o convite daqueles dois homens e ali eles preparam uma refeição para eles comerem, sentam à mesa e quando então o nosso Senhor Jesus pega o pão e parte o pão. Naquele momento, os olhos daqueles homens são abertos. Naquele momento do partir do pão, que Jesus é o pão vivo que desceu dos céus. Jesus é o pão da vida. Jesus é o nosso alimento. Jesus é o verbo que fez carne e habitou no meio de nós. Jesus. E naquele momento que o pão parte, eles lembram, eles o reconhecem pelo partir do pão. E naquele momento, quando eles reconhecem que era Jesus que estava ali, Jesus então some, desaparece da vista daqueles homens. Então, amados, que isso fica como uma reflexão para nós.
Será que nós verdadeiramente conhecemos Jesus? Nós estamos caminhando com Jesus, ouvindo a mensagem de Jesus e nós estamos de fato entendendo o que Jesus está falando conosco, o que Jesus está revelando a nós, o que Jesus está anunciando a cada um de nós? Será que nós estamos preparando para o grande dia aonde Jesus aqui ele falava que era necessário que ele morresse? Era necessário que todas essas coisas acontecessem para que se cumprisse a palavra de Deus, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar, e ele ressuscitou e vivo ele está. E Jesus aparece também logo em seguida aos seus discípulos, e nessa mesma pegada dos Emaús aqui, os discípulos também, eles não reconhecem Jesus de imediato. Homens que andaram com Cristo, homens que conviveram tão intimamente com Jesus de perto, sabe? Não conseguiu reconhecer. E Jesus ele fala que vai chegar um tempo aonde falsos profetas vão se levantar, aonde falsas pessoas vão se levantar. Se nós não tivermos preparados, amados, se nós realmente não conhecer quem é Jesus de Nazaré, o Cristo, quem é o nosso Messias, o nosso Yeshua, Yamashia, o enviado do alto do céu para nos salvar, para nos libertar, para nos resgatar, aquele que tem o poder de nos curar, de nos sarar. Se nós não conhecermos essa palavra profundamente, porque esses discípulos, eles viveram com Jesus, eles tocaram em Jesus, eles comiam com Jesus, eles viram visivelmente, eles tocavam em Jesus. Nós não, nós cremos pela fé. Senhor Jesus, queremos te pedir, tende misericórdia de nós, abra os nossos olhos espirituais, derrama sobre nossas vidas o teu espírito de sabedoria, de entendimento, de discernimento. Senhor, que nós possamos te conhecer, não somente, Pai, de ouvir falar, mas de termos experiências profundas e sobrenaturais contigo, Jesus. Por isso eu te peço, derrama sobre nossas vidas o teu espírito de sabedoria, o teu espírito de entendimento, de discernimento. Abra os nossos olhos espirituais. Arranca de nós toda dúvida, todas as incertezas, todos os medos, Jesus. Nos ajude, Senhor Jesus, a te conhecer verdadeiramente, a vivermos experiências profundas, genuínas, verdadeiramente contigo, Jesus. Repreenda, Senhor, toda dúvida de nosso coração, todas as incertezas dos nossos corações, que nós possamos continuar andando, rompendo em fé, continuamente. Em teu nome é que nós oramos e te agradecemos. Amém, Jesus.